Começando hoje, então, o primeiro episódio do VS Talk, com a presença do nosso caríssimo, queridíssimo Jefferson. Obrigado, Jefferson, pela presença aqui nos nossos estúdios para gravar esse programa, para nós falarmos de um tema tão interessante, que é o homeschooling, né? Um tema que vem ganhando terreno, principalmente no meio católico. Muitas pessoas têm dúvidas, e você já vivencia essa questão toda há algum tempo. Então acho que eu trouxe a pessoa certa aqui para falar desse tema conosco. Muito obrigado aí pela sua presença. Viu? Eu que agradeço a participação, Alessandro, mais uma vez em um quadro do Veritatis Splendor. É sempre com muita alegria que eu participo dos seus quadros, né? É um apostolado irmão do nosso Centro São Domingos Sávio aqui em Brasília. E eu espero poder, de alguma forma, elucidar realmente esse tema de muita importância, mas vou empurrar um pouquinho essa responsabilidade. Eu não sou o melhor dos representantes, não, tá? Eu tenho a vivência, claro. A gente já faz o homeschool com minha filha há mais de ano já, mas espero que essa experiência que eu tenho possa auxiliar muitos a entenderem melhor o assunto. Com certeza. Primeira coisa, acho que a gente deve entender o que é, né? Então a gente conceitua, né, o que é o homeschooling, para depois nós tratarmos de como isso tem sido procurado no Brasil, né, a regulamentação e por que utilizar esse sistema com as nossas famílias. Sim, o homeschool, na verdade, nada mais é do que a educação domiciliar, né? Não é novo o método, né? O homeschool, na verdade, era a regra, não é? Era a regra até que surgiu o modelo de educação, principalmente o modelo de educação obrigatória, não é? Dado e fornecido pelo Estado. Até então, as famílias cuidavam da educação de seus filhos, sim. E nós temos inúmeros exemplos de grandes pensadores, né? O caso, por exemplo, de Isaac Newton, que era homeschooler, né? Nós temos vários santos católicos que também tiveram essa mesma experiência, né? Em suas famílias. E é uma novidade depois, né, desse estabelecimento desse novo paradigma, que foi a educação obrigatória concedida pelo Estado. Que, é óbvio, tem muitas vantagens, mas também tem as suas desvantagens. Da mesma forma que o homeschool também não é um método perfeito, ele tem suas vantagens, tem suas desvantagens. Nós vamos conversar sobre cada um deles, eu tenho certeza. Assim, é uma coisa interessante, porque normalmente a gente acredita que a gente está saindo da normalidade, né? Indo para a educação em casa, Sim. Sendo que sempre foi assim no passado, né? Sim, Quer dizer, a gente hoje vive, na verdade, uma situação anormal, que se tornou comum, normativa, sim. né? E as famílias estão tendendo, então, para esse novo modelo, né? Isso. No caso nosso, né, dos católicos, né, esse é o seu público, assim como o Centro São Domingos Sávio é um público de maioria católica. Nós temos uma posição muito clara da Santa Igreja no sentido de que o ideal, né, para o bom ensino católico é um ensino realizado com o auxílio dos sacerdotes, das freiras, das pessoas que têm vocação para o ensino dentro do clero, é claro, né? E esse é o modelo ideal, ou seja, é o modelo de escolas católicas, né, para a educação das crianças. Óbvio que também com complemento em casa, dado pelos pais, que isso daí não deveria ser jamais omitido, né? Pelo pai e pela mãe. Mas nós devemos nos lembrar do seguinte, o modelo ideal, ele nem sempre é um modelo praticável na situação, principalmente na situação atual, né? Hoje a gente sofre aqui no Brasil, é uma característica do mundo inteiro, mas aqui no Brasil a gente vê com bastante... a gente vê bastante aqui no Brasil com escolas que se afirmam católicas, mas que já abandonaram os princípios católicos de ensino há décadas, né? Então é muito comum você encontrar escolas com nomes de santos, às vezes, infelizmente, até administrados por congregações, sacerdotes e freiras. E o plano de ensino
não ter nada de católico. São basicamente escolas do mundo. Já não tem nada a acrescentar. Então, diante de um modelo como esse, evidente que o homeschool, se for bem conduzido pelos pais, ele vai ser muito mais, vai trazer frutos muito melhores para os filhos católicos, né? Nós temos que partir do pressuposto que o diferencial aqui é a educação católica, né? Não a educação por si. O que está fazendo muitos católicos migrarem para o homeschool não é o fato da gente simplesmente não ter dinheiro para pagar uma escola porque as escolas estão muito caras. A gente está preocupado muito com ideologização e alienação. Isso são acessórios que acompanham o principal. E qual é o principal? O abandono da catolicidade no meio escolar. Outra coisa que eu tenho visto, né, sobre essa questão do homeschool é porque algumas famílias estão voltando, né, a dar a educação clássica, né? Isso. A educação que meu pai teve. Graças a Deus. Meu pai teve essa educação, eu lembro que ele falava, né, que estudava lógico, estudava latim e tal, que infelizmente isso se perdeu, né? Mas antes de nós entrarmos nessa questão, como é que você entrou nessa, né? Como é que você entrou, né, nesse mundo? O que fez você então adotar isso aí para a sua família? Sim, no caso da minha família, nós temos um histórico bastante particular, né? Bastante algo muito nosso, que é a situação de que quando eu me casei com a Olga já tinha uma filha, né, de um relacionamento anterior, minha enteada Esther. Ela que, inclusive, foi com quem eu comecei o homeschool, né? Agora nós vamos levar também pro menorzinho, o Arthur, e se Deus quiser logo para os outros também. Mas o que foi que nos fez pensar no homeschool? Quando nós nos casamos e começamos a viver a nossa vida em família, nós percebemos que a Esther, ela vivia muito pouco da realidade católica, do catolicismo. O que eu quero dizer com isso? Veja, a Olga, ela converteu-se ao catolicismo, né, antes de nosso casamento, e a Esther, no mesmo ano em que a Olga converteu-se, a Esther tinha mais ou menos uns 10 anos, ela manifestou vontade também de se converter e disse que não encontrava mais razão no protestantismo. E é interessante de uma criança de 10 anos falar de razão, porque muita gente pode até achar que isso é uma criação fanfic, né? Mas na verdade não é. Realmente a Esther é uma menina que tem uma maturidade muito diferenciada. Eu vejo isso muito na minha filha. E desde os 10 anos a gente via mesmo essa maturidade florescendo, mas florescendo com um direcionamento errado. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela não encontrava sentido no protestantismo, ela também não conseguiu, em princípio, encontrar sentido no catolicismo. Então, nós passamos por um período muito difícil da nossa realidade familiar, que foi um período em que a Esther parecia caminhar para o ateísmo, né? Que veja, não há nada de incomum nisso, é muito comum um jovem de 11, 12, 13, 14, 15 anos manifestar para os pais que é ateu, né? Até porque é um modismo há um modismo muito grande relacionado a isso hoje. Mas eu desconfiava que não era apenas por moda, porque ela ainda não conseguia compreender o que era o catolicismo. Pois bem, nós então tivemos que ter paciência com ela, porque nós víamos que ela já estava numa idade de razão, então nós não podíamos obrigá-la ao batismo. Levaria à invalidação desse batismo, né, se ela fizesse contra a vontade. Então nós tentamos conduzi-la como nós podíamos. Agora, eu peço aqui, inclusive a vocês que estão nos assistindo, uma reflexão. A minha filha, ela saía 6 horas da manhã para o colégio. Passava mais ou menos 1 hora no trânsito, chegava às 7 na escola, voltava 12:30 para casa. Só que no trânsito de volta, ela pegava um trânsito muito maior e chegava em casa por volta de 1:30 da tarde para 2 horas da tarde. Chegava extremamente cansada, né? A rotina escolar
Era uma rotina de escola particular, ela chegava bastante cansada, sem almoço, então ela almoçava, né, e já ia direto descansar, né? Quando ela acordava ali por volta das 3h30, 4 horas, a gente fazia uma recapitulação do que ela tinha estudado na escola, porque na maioria das vezes ela não tinha aprendido o conteúdo da maneira correta, né? Eu percebia que ela não tinha aprendido o conteúdo. Todas as vezes que eu deixei de lado essa recapitulação na tarde, ela teve dificuldade com notas, então eu percebi que isso era necessário. Essa parte é uma parte interessante. Sim, sim. Porque tem que ter um acompanhamento em casa. Sim, com certeza. Né? Independente de ser um modelo de homeschooling ou não. Independente disso, tem que ter o acompanhamento em casa. Sim. Eu tenho filhos também, eu sei como é que é, né? A gente tem que acompanhar, né? Mas as pessoas, né, tem, assim, pelo que eu li, né, pelo que eu vi e tal, os pais conseguem ter uma dedicação especial ali. Sim. Com o seu filho, né? Porque cada criança é um aprendizado, né? E realmente é impossível que o professor consiga dar a mesma atenção, transmitir o conteúdo da mesma forma para todos. Para todos. Sim. Sim, sim. Inclusive isso foi uma das coisas que nós percebemos lá em casa, que também nos auxiliou a decisão do homeschool, né? Nós percebemos que a Esté não estava aprendendo por uma questão de método de ensino. Ou seja, a Esté ela tem uma facilidade muito grande para aprender conteúdos de matemática, né? Conteúdos de exatas, que a gente diz, né? Mas ela tinha uma dificuldade muito grande para aprender os conteúdos de humanas, né? Principalmente história. Apesar de gostar de história. Ela gostava, mas ela não conseguia fixar o conteúdo. O que eu percebi? O método utilizado nas escolas onde ela tinha aula era um método que invariavelmente privilegiava quem tem inteligência auditiva, ou seja, pessoas que aprendem mais através da audição. Sempre foi o meu caso, né? Então, o pessoal na escola se espantava comigo porque eu ia à escola, não levava caderno. Eu não fazia anotações. Eu simplesmente prestava atenção no que o professor falava em sala de aula. E aí, quando chegava antes das provas, eu ia explicar para os meus colegas o conteúdo da prova, gente que tinha o caderno todo preenchido, né? Então, eu tinha essa facilidade auditiva. E esse era o método mais privilegiado nas escolas que ela estava estudando recentemente. Diferente da nossa época, que se privilegiava o quadro, né? Com muitos textos. O que eu percebi? Que por conta do temperamento da Esté, por conta da forma dela lidar com o aprendizado, é algo próprio de cada aluno, como você mesmo falou, ela não tinha um bom aprendizado quando ela precisava apenas ouvir. Ela precisava de algo a mais. Por quê? Porque ela perdia a atenção e o foco muito rápido. Então eu começava a explicar uma coisa aqui para ela, rapidamente eu via ela desviando a atenção e eu tinha que chamar a atenção dela de volta, né? Quando eu percebi isso, que eu tinha que ficar trazendo ela de volta toda hora, eu percebi que o método estava errado. Então comecei a trabalhar com ela como trabalhavam com a gente, através dos resumos, né? Tadinha, hoje os dedos dela têm calo de tanto copiar. Com coisa que a gente também não passou por isso, né, Alessandro? Então copia muito, né? Mas a mudança foi drástica para ela. Ela precisava enxergar o que ela estava escrevendo, para enxergando e ver o que ela está escrevendo, ela ir fazendo as conexões mentais, né? E isso foi realmente uma mudança drástica. De um bimestre para o outro, ela teve um aumento absurdo nas notas, né? Então, isso me fez ter essa mesma reflexão que você teve, ou seja, como que um professor pode adaptar o método de ensino a 40 alunos, que é a média que a gente tem aí, 35, 40 alunos, que é a média que a gente tem em sala de aula, né? O pessoal acha que essa realidade é a realidade de escola pública, não é. Nem em 2053 ele vai fazer isso. Não vai conseguir. E essa é a realidade de escola particular mesmo, tá? 40 alunos em sala de aula, né? E na minha época eu já tive 45 alunos em sala de aula. Então, esse com certeza foi um dos pontos, tá? Mas ainda não foi o ponto principal.
como eu falei para você, então ela estava tendo essa dificuldade com o tempo, né? Eu parei mais ou menos ali às 4h30, 5h30 da tarde, quando a gente fazia essa recapitulação. Ela então comia alguma coisa. Sobrava o período da noite, um período muito curto, porque ela tinha que acordar no outro dia cedo novamente, né? Para ela fazer dever de casa, se alimentar e ter algum momento de entretenimento durante o dia. Então eu peço que os pais que estão assistindo façam essa reflexão. Quanto tempo tem o meu filho hoje? Não é? Bem, se eu quisesse que ela tivesse mais tempo, eu tinha que abrir mão da recapitulação, que ia fazer com que ela tivesse notas baixas. Né? Então, o que eu percebi, Alessandro? E eu acho que esse é o ponto essencial dos pais que querem decidir por uma educação católica. A Esté, ela vivia Jesus, ela vivia a Igreja Católica como um evento semanal. Ela vivia a Igreja Católica aos domingos, naquele horário específico da missa. Mas ela não tinha tempo no restante da semana, dos dias dela, de viver o catolicismo, de compreender o catolicismo. Porque o catolicismo, nas escolas, hoje, ele não só não é inserido no material didático, ele é deixado de lado e criticado. E criticado, na maioria das vezes, diga-se de passagem, de maneira errônea. Criticado sem fundamento histórico, lógico, enfim, sem nenhum fundamento. Né? Sim, eu lembro que o Pedro, né, o meu mais velho, vinha sempre com questões em casa. Meu professor falou isso, meu professor falou aquilo. Aí eu tinha aqui em casa desconstruir. Exatamente, lapidar de novo. Tudo aquilo lá, mas você agora tocou num ponto muito interessante. Porque realmente não tinha refletido, né, no homeschooling dessa forma, que é uma oportunidade para os pais fazerem uma imersão no catolicismo, na fé católica. Exatamente. Maravilhoso. Essa colocação sua aqui foi... É uma coisa que escapa muito, e é por isso que eu digo que a decisão final do pai, óbvio, a gente vai falar de todos os contras, depois vamos falar de todas as impossibilidades para muitas famílias, mas os pais concluindo o que eles podem fazer, uma das coisas que deve ser o ponto essencial para falar, bom, daqui em diante eu quero fazer eu vou possibilitar ao meu filho, através do ensino desse momento do dia, desse grandíssimo momento do dia, né, que são 5 horas aí estudando, que ele participe da fé católica, né, e que a fé participe do seu conteúdo de estudo. Mas, para prosseguir, eu então percebi que minha filha tinha muito pouca oportunidade de vivenciar catolicismo. Então era natural que ela tivesse descendo a ladeira. Era natural que ela tivesse se questionando se aquilo era necessário para a vida dela. Ora, como que algo é tão necessário para a sua vida se você vive tão pouco? Né? Então, quando eu cheguei a essa conclusão, eu conversei com a Olga que mesmo que o homeschool não fosse permitido em Brasília, nós iríamos fazer o homeschool com os nossos filhos. Eita, menina, agora vi. Mas foi essa mesma decisão, que nós iríamos nos opor à vontade estatal, se fosse necessário. Pesquisando sobre esse assunto, existem várias dúvidas, várias resistências, né, de pais em relação a isso, né, a esse método. A primeira delas, que a gente vê logo, é a questão do tempo, né? Sim. Eu trabalho, minha esposa trabalha o dia todo, como que como é que eu vou fazer o homeschool numa situação dessa? Sim, é uma dúvida legítima, é um questionamento que tem que ser feito pela família antes de tomar a decisão pelo homeschool, porque realmente é uma decisão muito séria e que vai impactar a vida da sua família. Então, há pouco tempo eu estava conversando com um rapaz que me mandou uma mensagem, indicado inclusive por você, né? Para solucionar algumas dúvidas dele sobre o homeschool. E uma coisa que ele levantou foi isso: Jefferson, olha, e o tempo? O que eu vou ter que dedicar do meu tempo para isso? E o que eu respondi a ele de maneira muito clara e de maneira muito objetiva foi:
Olha, eu hoje não tenho mais tempo para jogar o futebol de fim de semana. Eu não tenho mais tempo para sair com os meus amigos, né? Eu não tenho mais tempo para, às vezes, para sair todo fim de semana e assistir um filme. Saídas para ver filme lá em casa são raras, né? Ver filme fora de casa, eu digo. Os momentos de lazer que hoje são tão dado tanta importância, né, para as famílias, realmente se tornou muito mais limitado na nossa casa. Então, nós sabíamos disso e nós assumimos esse compromisso. É um compromisso que nós assumimos em nome de algo maior. Esse algo maior eu vou falar para você daqui a pouco, porque foi o definidor da gente iniciar o homeschool na nossa casa, né? E você vai ver que, pelo menos na minha história, para a minha família, já está valendo a pena a decisão que nós tomamos, né? Então, eu tinha, por exemplo, o hábito de jogar videogame, gostava muito de jogar videogame, sempre fui muito fã de séries, essas coisas. Mas a gente chegou no momento na nossa vivência católica, na nossa vivência em família, que essas coisas começaram a se tornar cada vez mais dispensáveis. Então, para a minha família, isso não foi uma decisão absurdamente difícil. Agora, veja, se você tem um hábito, né, de dedicar muito tempo ao entretenimento, ao lazer, se você tem, às vezes você tem realmente uma situação como a que você disse, né? Ou seja, são pais que trabalham o dia inteiro praticamente, os dois, né? O homeschool vai ser muito difícil de ser aplicado, porque realmente é necessário você ter algum tempo. No meu caso, eu tenho uma escala de serviço que me auxilia muito, né? Então eu trabalho no regime de 24 por 72 horas, o que me dá tempo para organizar os planos de estudo, para dar aulas para minha filha e para pensar em novos conteúdos para propor dentro da base comum curricular que a gente respeita, né? A gente respeita, mas a gente não fica limitado a ela. Nós vamos além dela, né? Então é necessário tempo. No caso de uma família onde pai e mãe trabalham, é necessário se observar os limites de cada um, né? Então veja, se eles trabalham no mesmo horário, talvez possa haver um revezamento ali nos horários em que eles não trabalham. Um deles fica com os filhos na parte da tarde, o outro fica com os filhos na parte da noite, né? Esse que fica com a parte da tarde um dia dá a aula, o outro dia o outro dá a aula. Então, mas não é o caso também de famílias que colaboram? Também, com certeza. É um outro caminho. E eu acho que é uma possibilidade que já está sendo abordada aqui no Distrito Federal. Então nós temos, por exemplo, o surgimento de uma iniciativa maravilhosa, que é a iniciativa do Sussum Corda, que é um colégio que basicamente teve início aqui em Brasília com pais homeschoolers, que se reuniram. Um tinha mais facilidade com matemática, o outro tinha mais facilidade com física, o outro tinha mais facilidade com história. Eles reuniam as famílias, um dia um dava aula, outro dia dava aula, e isso acabou virando uma coisa tão séria e tão gratificante para eles, que eles iniciaram uma iniciativa realmente de uma escola formal. Hoje o Sussum Corda é uma escola, né, que mantém o seu espírito católico, veja, mantém o ensino católico, o espírito católico, e é uma excelente escola, até onde eu tenho conhecimento. Meus filhos nunca estudaram lá, mas o que conheço da iniciativa é maravilhosa. Os filhos do Guilherme Sim. Ferreira, da Edição Cristo Rei, estudam lá. É mesmo? Estudam lá. Eu imagino que ele deve estar tendo uma experiência maravilhosa, né, com o Sussum Corda. E ele sempre falou muito bem da escola. Guilherme, um abraço para você, viu, querido? Mas eu quero você aqui, viu? E nós também lá no Centro São Domingos Sávio, viu? Ele já nos auxiliou também lá. Sim, essa é uma outra iniciativa. Inclusive, é algo para o qual o Centro São Domingos Sávio também está se encaminhando aqui em Brasília. Então, hoje eu aconselho algumas pessoas, algumas famílias, né? Mas nós já nos reunimos com uma outra iniciativa. Abraço aí para o pessoal do Eduquidom, né, que é uma associação de pais homeschoolers da região do entorno do Distrito Federal, que hoje tem à frente aí do projeto a Cíntia e o Fabiano, né, além dos outros diretores que eu peço perdão, não me recordo o nome, porque eu tive apenas uma experiência com eles, numa reunião com eles. Mas são pessoas maravilhosas.
E eles já estão iniciando esse projeto também no entorno de reunir as famílias, que são educadoras, não é? E muito provavelmente vão chegar nesse mesmo modelo, um modelo de associação católica. Ou seja, um modelo onde pais homeschoolers estarão reunidos para um dar suporte ao outro. No meu caso, graças a Deus, eu consigo trabalhar todas as matérias com os meus filhos. Mas e no caso daquelas pessoas que têm tempo exíguo? Bom, fica a sua sugestão, que eu acho uma sugestão maravilhosa. Será que não existem outros pais católicos também interessados em fazer isso? Se tiver, ponham em frente o projeto. Se você me permite, Alessandro, eu vou só encerrar a história da Esté para vocês entenderem a importância, né, do homeschool e por que é importante assumir todas essas cruzes, né? Bom, então a minha filha ela estava ladeira abaixo, né? E era uma ladeira abaixo racional, não era uma modinha de criança. Eu percebia na forma como ela argumentava que não se tratava só de algo corriqueiro. Ela realmente não conseguia ter uma experiência com Deus, né? E não conseguia racionalmente alcançar o que era necessário. Pois bem, nós então, por graça de Deus, recebemos com muita felicidade a aprovação do homeschool em Brasília no final do ano passado. Era algo que nós realmente não esperávamos, né? Pegou todo mundo de surpresa. E naquele dia, imediatamente nós decidimos que no próximo ano a Esté já não faria o homeschool. No nosso caso era algo um pouco delicado, porque como a Esté também tem o lado paterno, né? Nós sabíamos que nós poderíamos sofrer alguma represália judicial em virtude disso, né? E essa é a realidade de muitas famílias, é o medo da persecução judicial, né? Então nós já sabíamos disso, mas no momento em que foi legalizado, nós vimos que ali havia essa saída para nós. E então nós encaramos com coragem, né? Foi uma providência. Foi uma providência. Foi exatamente essa palavra, porque veja, a partir do momento que nós iniciamos o homeschool com o material do Instituto Cidade de Deus, e aqui eu quero agradecer a essa fantástica iniciativa do Instituto Cidade de Deus em formular material pedagógico católico, né, que faz realmente essa imersão no catolicismo, independente das matérias. Você vai estudar catolicismo na matemática, que eu achava impossível. Você vai estudar catolicismo na língua portuguesa, em história, geografia. É maravilhoso. Bom, nós então iniciamos com o material do Instituto Cidade de Deus. Já falei isso para o pessoal do Instituto Cidade de Deus. É um material maravilhoso, mas precisa de algum complemento, né? Eu me atentei a essa necessidade de algum complemento, principalmente com a disciplina de português. Contratei um curso separado de português, que é uma coisa que pais homeschoolers têm uma liberdade para fazer, né? O curso, e aqui também vai o meu agradecimento a Amanda Estela, é uma professora de português fantástica, que dá aulas no Instagram baseando-se nos Lusíadas, né? Ela dá aulas de morfologia e sintaxe. Já tem um curso de letramento também maravilhoso. Então baseei português no curso da Amanda Estela e utilizei o material do ICD para as outras disciplinas. Quando nós começamos a utilizar o material, imediatamente eu propus alguma coisa que nós deixássemos a catequese, né, ou seja, o estudo sagrado, como uma matéria obrigatória a ser feita diariamente com a Esté, né, porque eu vi essa necessidade. E nós utilizamos para a catequese dela um livro também maravilhoso, você deve ter aqui, nessa linda biblioteca, o livro do Léo J. Trez, né, A Fé Explicada. Então eu separei o estudo da fé católica. Veja então a necessidade do planejamento por parte do pai, né? Não é algo que vem feito já. Isso eu tive que criar, né? Esse método. E eu comecei a trabalhar com a Esté. A mudança ela foi gradual, mas foi uma mudança significativa. Então, a fé explicada, ela desperta, você já deve ter lido, ela desperta essa vontade de perguntar e conhecer. Porque ela vai explicar desde a pergunta primordial. Deus existe? Ele parte já daí, no primeiro capítulo. Deus existe? Se Deus existe, por que esse Deus é Cristo? Se é Cristo, por que são três
são 3 pessoas, não é? Se são 3 pessoas, como pode se dar a Santíssima Trindade, 3 pessoas em uma única natureza? E assim vai, não é? Com o desenvolvimento completo dessas questões. Que hoje você não vê mais trabalhado nas catequeses comuns, infelizmente. Infelizmente, né? E como você disse, né, nem nas escolas católicas você vê mais isso. Não, de maneira nenhuma. Eu estudei minha vida inteira em escola católica. O meu ensino fundamental foi no Centro Educacional Jesus Maria José e o meu ensino médio foi no Centro Educacional Católica de Brasília. Infelizmente, recebi muito pouco de educação católica, em qualquer dos dois. Me recordo com muito boa memória, né? E com muito afeto da minha professora de primeira série, Irmã Francisca. Ela, eu acho que foi uma das poucas que nos ensinou valores realmente católicos. Daí em diante, infelizmente, não tive nada disso. Mas então começamos a trabalhar isso e a Esté, muito curiosa como ela realmente estudava com vontade. Porque ela, pela primeira vez, viu suas dúvidas sendo resolvidas. Entende? Coisa magnífica. Ela viu suas dúvidas sendo resolvidas. E aí a gente ia estudar história, né? A gente está estudando, por exemplo, agora o período da colonização do Brasil. E ela olhava para mim e falava, mas tio Jefferson, eu já estudei isso na escola comum. E nunca me falaram disso. O que nunca falaram? Olha, contam na escola geralmente que Portugal veio e descobriu o Brasil. Mas você não sabe quem é Portugal. Você não sabe como se deu a criação da nação portuguesa. Você não sabe quem foi Dom Afonso. Você não sabe qual é a história íntima que se deu entre a fé católica e a formação do Estado português. Você não sabe qual é a união íntima que se dá do processo de colonização brasileira com a fé católica. Que, por sinal, quando foi descoberto o Brasil, não era terra portuguesa, era terra da Ordem de Santa Cruz. Não é? Então, você vê, essas coisas elas simplesmente são negligenciadas, porque não se tem como importante fazer esse paralelo entre o que a fé católica proporcionou para o processo de colonização e identidade do Brasil. Veja que coisa absurda, porque é exatamente esse processo que nos faz ser quem nós somos hoje. Então as pessoas crescem em todo o seu ambiente escolar, alijadas da possibilidade de entender verdadeiramente quem é o Brasil. Ou o que é o Brasil. Quem é o brasileiro? Por que o brasileiro age de tal e tal forma? Quais são as influências sobre ele? Porque o estudo na escola hoje ele é feito de maneira tão tecnicista que o que importa é você aprender um conteúdo necessário para você responder uma prova de Enem. Se perdeu a necessidade de estudar o porquê das coisas, a razão das coisas se darem como se dão. Então, o catolicismo era dado em história, o catolicismo era dado em geografia, né? O catolicismo era dado na matemática, o catolicismo foi dado nas ciências naturais, eu até já comentei isso com você. Primeira aula de ciências da minha filha. A minha filha tinha que estudar o que são seres vivos. Numa aula comum, ela iria aprender quais são as características de um ser vivo, perdão. Mas ela não saberia o que é ser. E ela não saberia o que é vivo. A primeira aula da Esté não foram as características de um ser vivo. Foi o que é ser e o que é vivo. Para depois ela saber o que é um ser vivo. Então, esse tipo de educação que vem da educação clássica, né, do trívio, do quadrívio, se perdeu. E é o tipo de educação que tem em sua essência o catolicismo. Porque o catolicismo, ao contrário do que muita gente prega hoje, o berço da ciência está no catolicismo. Né? Inclusive a ciência moderna. Né? A ciência moderna, tudo que ela tem de ruim hoje se dá exatamente por aquele momento em que se separa, né? A busca pelo ser, né? Da busca material, né? O mundo quantitativo. Né? Então, a Esté imergiu no catolicismo. E essa imersão fez com que
em 3 meses e meio, a gente perceber na Esté uma mudança de comportamento absurda. Ela, geralmente quando a gente rezava o terço, às vezes num deslocamento de carro, ela dormia, né? Porque ela não sentia, ela não sabia qual era a importância daquilo. Então como é que você não quer que uma criança durma durante um terço se ela não tem a mínima ideia da importância que aquilo tem? Quando ela foi compreendendo a fé dela, ela não só passou a rezar o terço completo, como nos momentos de angústia dela, e eu me lembro de um que foi... Eu tenho que tomar cuidado aqui para falar, porque eu até me emociono. Eu estava conversando com a Olga sobre um assunto banal, estávamos nos preparando para dormir, eu coloquei o Arthur para dormir, e geralmente eu já durmo junto com o Arthur, né? A Ruth Maria muito pequenininha ainda, a Olga dormia só com ela. Confessa que o Arthur coloca você pra dormir. O Arthur que coloca pra dormir. Mas nesse dia, eu não tava com muito sono e quis ler. E aí eu saí do quarto. Quando eu saí do quarto, eu me deparei com uma imagem que eu nunca tinha visto, que era a Esté ajoelhada na frente da imagem do Sagrado Coração de Jesus, rezando um terço. Ninguém tinha pedido para ela fazer aquilo. Ninguém tinha obrigado ela a fazer aquilo. Eu passei, né, fiz aquela cara de paisagem para não atrapalhar. E quando o texto terminou, eu falei, minha filha, tá tudo bem? Né? E ela falou assim, não, tia Joyce, tá tudo bem, é porque eu precisava rezar por uma coisa que eu queria muito que acontecesse. Né? E eu queria pedir a Deus essa graça. Bom, eu sabia que alguma coisa tinha mudado a partir daí. Já não era mais a mesma coisa. Ela não falava mais em ateísmo. Ela já entendia, ela já compreendia muito bem que é necessário ter muito mais fé para ser ateu do que para crer em Deus. Veja que é óbvio que eu não estou falando da fé como nós a conhecemos. Mas não, é claro, é porque achar que tudo foi feito do nada tem que ter uma fé. Exatamente. É a fé cientificista que muitos têm hoje, né? Então, aquilo ali foi um processo agora de subida. E naquele momento eu falei, bom, eu agora tenho que introduzir algo novo. E aí, com o auxílio do material da Amanda Stella, né, dos Lusíadas, ela fez com os Lusíadas, e eu então comecei um estudo de morfologia e sintaxe no português, que era a matéria que ela tinha maior dificuldade, utilizando a Divina Comédia. E por que eu escolhi a Divina Comédia? Apesar de achar que os Lusíadas, para a idade dela e para o contexto das outras matérias, seria mais relevante, não é? Até porque ela está estudando período colonial e tudo mais, a Divina Comédia, para ela, uma coisa que só um pai consegue perceber, para ela seria mais interessante. E eu não me enganei. Nós começamos a ler a Divina Comédia juntos, estudar a Divina Comédia juntos, fazer a análise morfológica de cada palavrinha. Ela começou a ganhar vocabulário com a Divina Comédia e começou a compreender algo também importante para a fé católica, que é a noção de pecado, a noção de salvação, de condenação. E a Divina Comédia auxilia também, né? É um conto, é óbvio, é algo mítico, mas nos auxilia bastante a compreender a jornada do homem. A jornada de Dante, não é? É essa jornada do homem que começa ali perdido no pecado, na floresta escura. E ele por intercessão e graça divina, né, ele vai se endireitando. Mas para se endireitar, ele precisa ver com os próprios olhos as consequências do mal. Não é? As consequências do mal. E aí ele vai visitar os diversos níveis do inferno. Então, eu sabia que essa leitura era essencial para ela naquele momento. Começamos a leitura, seguimos com a fé explicada, ela imersa nessa realidade. Esté continuou com os seus podendo se socializar com outras crianças, ela tem a natação, né? Agora vai iniciar, se Deus quiser, ano que vem a gente vai colocar ela numa língua estrangeira também, para ela ter mais contato ainda com outras crianças. Esse ponto Sim. É um ponto importante, que uma das resistências que o pessoal tem, um dos argumentos, né, contra é que não, eu vou dessocializar isso. O meu filho, né? Mas não é verdade. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, porque a escola
é um dos ambientes onde acontece esse contato, né, de criança com criança. Mas não é o único. E também não é o melhor. Numa sala de aula com 45 alunos, quantos não são os casos de bullying que nós temos desde a nossa época, né? Desde sempre, na verdade. Essas relações sociais que acontecem ali no seio escolar, elas nem sempre são ideais para a criança. E eu não estou falando que o bullying não seja necessário, nem que... não estou falando isso. O que eu quero dizer é, o ambiente escolar ele também não é o propício para uma boa socialização, porque não tem nem tempo para isso. O tempo que você tem vai ser aquele tempo do intervalo, o recreio, né, como se chama, lá os 15, 20 minutos que você tem. O restante, pressupõe-se que a atenção do aluno tem que estar voltada para o professor. Então ele não foi criado, a escola, é isso que as pessoas têm que tirar da cabeça, a escola não foi criada para ser um ambiente de socialização. A socialização era pressuposta quando a escola foi criada. Era pressuposta nos demais ambientes. A escola foi criada com a única razão de dar conhecimento técnico e preparar aqueles indivíduos que futuramente iriam ser ali servos no mercado de trabalho, né? É você dar o conhecimento necessário para o servo, né? Esse foi o interesse estatal ao estabelecer a escola como modelo obrigatório. É porque existem conhecimentos que são necessários para que você desempenhe atividades básicas na sua vida funcional. Então, não era um ambiente criado para você socializar. Isso foi algo que foi surgindo muito tempo depois com outros métodos pedagógicos que foram inseridos, em que se percebeu a necessidade das crianças também serem educadas nesse âmbito. Mas por que se percebeu essa necessidade? Porque começaram a desviar a função primordial da escola, como ela tinha sido pensada pelo Estado. Ou seja, as pessoas pararam de proporcionar momentos para que a criança se socializasse fora da escola. Né? O próprio conceito de família foi sendo modificado, as famílias deixaram de ser numerosas. Então, se antigamente você já socializava dentro da sua própria família, porque você tinha 10, 11, 12 irmãos, que você tinha que auxiliar nos cuidados com aquelas crianças, onde você fazia verdadeiras amizades ali, porque são as amizades oriundas do vínculo sanguíneo, né, da fraternidade. Isso se perdeu. Os pais e as mães começaram a ter um filho, 2 filhos, no máximo, né? Então realmente sobra muito pouco, né? Só para pegar esse gancho, claro. Eu ainda vim de uma geração que brincávamos, aquela renca de menino. Primo, irmão. Debaixo do bloco. Exatamente. Hoje você realmente, dificilmente você vê isso. Né? Não vê? A geração atual ainda sofre de um outro problema, que é a questão da inserção das mídias digitais nas casas, né? As mídias digitais acabam roubando esse espaço de socialização das crianças. Então, realmente, só sobra a escola. Então, qual é o pensamento de uma pessoa... qual é o pensamento de uma pessoa do mundo hoje? Né? Uma pessoa mundana. Bom, eu não sou a favor do homeschool, porque eu vou tirar do meu filho a única oportunidade que ele tem de socializar com outras crianças. Mas por quê? Porque esse é o mundo em que essa pessoa vive. Ela quer pensar certo, mas tá tudo errado. Claro, exatamente. Ela está partindo do pressuposto que todas as realidades familiares são como a dela. Onde o filho dela passa 12 horas jogando videogame e não tem oportunidade de conversar e interagir com outras crianças. Essa não é a realidade, não deve ser a realidade das famílias católicas. Né? Principalmente do homeschool católico. Aí é que não deve ser mesmo. Você precisa realmente entender que as mídias digitais, da mesma forma como colaboram muito com o aprendizado, inclusive com a percepção do mundo para as crianças, também tem um lado negativo muito grande. E esse lado negativo está associado à quantidade absurda de tempo que você deixa a criança ali na frente, perdendo tempo com aquelas besteiras. Né? Para encerrar, Esté, graças a Deus, depois de todas essas experiências, ela veio até nós e nos pediu o batismo, que aconteceu, né, há alguns meses. E foi um motivo de grande felicidade para a gente, porque nós realmente não queríamos forçar nada na Esté. Então nós não falávamos no batismo com a Esté.
O batismo ele surgia como assunto quando alguém próximo a nós batizava. Foi o caso da Mel, né? O caso de algumas pessoas que, graças a Deus, com o auxílio desses novos apostolados que estão surgindo, acabaram se convertendo. Quando o assunto surgiu, a gente falava, mas a gente não ficava falando sempre porque a gente sabia que aquilo dali não iria conduzir bem. Né? E a gente estava percebendo que o caminho que ela estava trilhando era um bom caminho. Graças a Deus, ela mesma veio nos buscar dizendo que queria o batismo. E quando isso aconteceu, nós providenciamos o mais rápido possível. Mas, veja... Vai que muda de ideia, né? Não, graças a Deus. Hoje eu já tenho a plena segurança de que minha filha assumiu a fé católica sabendo da cruz que viria. Nós tivemos muitas oportunidades para dizer para ela que o catolicismo não promete para você felicidade aqui. Né? Nós tivemos muitas oportunidades para mostrar para ela que o catolicismo não é uma religião de dar que eu vou te dar para você me dar algo em troca. Isso não existe no catolicismo. Não é bolsa de valores. Não é bolsa de valores. Né? E muitas vezes o momento do sofrimento, o momento da cruz, o momento da dor, é o melhor momento para você se assimilar a Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto muita gente está correndo da dor no mundo afora, o católico, em busca da santidade, muitas vezes busca a dor e o desconforto. Porque buscando a dor e o desconforto, ele sabe que ele está buscando assimilar-se a Nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu não estou falando de masoquismo, não. Eu estou falando de uma dor direcionada a algo, de uma penitência entregue em prol de algo. É você sacrificar, por exemplo, o seu videogame em prol dos seus filhos. Né? E aqui, sem querer me colocar como um exemplo para isso, porque a minha entrega foi muito pequena, né? Mas eu me recordo que foi uma coisa que causou espanto na minha filha, né, Esther? E talvez tenha sido um exemplo que tenha auxiliado ela na tomada de decisão, mas eu gostava muito de jogar meu videogamezinho, né? Eu tinha um Nintendo Switch, que eu gostava muito de brincar ali. Eu sou uma pessoa muito ativa, então eu não gosto de ficar muito tempo parado. Né? Se eu tenho algum tempo parado, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Né? E aí, às vezes, eu tinha que ficar de olho no Arthur, pequenininho. Então, como eu não conseguia ler, porque eu não conseguia prestar atenção, eu ficava ali jogando videogame e prestando atenção no menino. Né? E aquilo dali virou quase um vício para mim. Né? Até o dia em que a gente já, durante o homeschool, nós tivemos um problema financeiro, não é? Que envolvia a Esther também, né? Envolvia a família inteira, é claro. Uhum. E nós não deixamos de lado as nossas assinaturas de livros e de coisas que eram importantes para a educação dela. Mas a primeiríssima coisa que eu vendi foi o meu videogame. Né? E vendi meu videogame, a Esther olhou e disse, nossa, mas eu fiquei... Ela falava com a mãe dela, nossa, mas eu fiquei com pena do meu tio, porque ele gostava tanto daquilo. E eu falei para ela, minha filha, foi algo muito pequeno a se fazer. Mas a vida do católico, ela deve ser assim. Você deve buscar nesses momentos de que você vai entregar algo que você gosta, né, por algo maior. Esse é o verdadeiro significado de penitência. É você fazer uma penitência. O que é fazer uma penitência? É você entregar algo que é importante para você em nome de algo maior. Isso aí era muito pequeno. Graças a Deus, Deus nos dá a oportunidade como pai e mãe, a mim, a Olga, de fazer sacrifícios muito maiores. Né? Eu hoje sou servidor público, tenho um bom salário, mas eu não me recordo da última vez que eu viajei. Eu fiz uma viagem com a minha esposa e com os meus filhos. Todos os meus colegas de trabalho viajam, tiram fotos, né, aquela coisa toda. Não me recordo a última vez que eu tive uma viagem dessas com minha esposa. Por quê? Porque nós percebemos a necessidade de priorizar algumas coisas. E nós entregamos esses nossos pequenos prazeres por algo maior. Então, espero ter a oportunidade de entregar outros, né, para a minha própria santificação e a santificação da minha família. Então a Esther teve a oportunidade de ver isso, de vivenciar isso, de saber que o catolicismo, parte do catolicismo é isso. Quando ela tomou a decisão dela pelo batismo, ela sabia então que, ao ser batizada, a promessa para ela não estava aqui. A promessa para ela está no céu. E aqui
Aqui ela vai ter um longo caminho ainda pela frente. Uma outra dúvida que as pessoas sempre fazem, uma dúvida que eu já tive no passado também, que eu já lhe fiz, né? Sim. É a questão, por exemplo, meu filho está em homeschooling e tal, não sei o quê, e como é que ele vai fazer vestibular? Como Sim. é que ele vai entrar numa faculdade? Então, essa é uma outra resistência, né? É uma outra objeção, vamos dizer assim, que várias famílias têm. E qual é a resposta a essa objeção? Bom, aqui a gente tratou das principais objeções, né? A gente tratou do tempo dos pais para educar seus filhos, a gente tratou do necessário preparo que os pais têm que ter. Às vezes, quando o pai ele não tem um preparo muito sólido que ele deve fazer antes de optar pelo homeschool, é saber se ele terá vontade de se preparar, né? Porque vai ser necessário esse preparo para que ele dê o conteúdo, né? E nós agora tratamos da sociabilização e agora vamos tratar da... Desculpe, só retorna a pergunta. A questão do vestibular, né? Vestibular, certificado. Isso, da certificação. Bom, no caso dos estados que possibilitam homeschool, né, é o caso aqui do DF, a gente tem ainda uma promessa aqui no DF, que é a regulamentação por meio de decreto que vai estabelecer a abrangência do homeschool. O que isso quer dizer? Apesar de nós termos o direito de fato, o direito subjetivo, né, ao homeschool, nós ainda não temos a abrangência do homeschool bem definida. Ou seja, é necessário ainda, por lei, inclusive, um decreto que diga, bom, vai ter que ter uma escola acompanhando eles chamam de escola madrinha, né? Uma escola que vai acompanhando e aplicando provas, né, para a criança. Cada estado está fazendo isso, exatamente pela falta de centralização na União. Aqui no Brasil as coisas todas acontecem assim. A gente já está tendo movimentos estaduais. Talvez quando a gente tiver uns 16 estados, aí a União perceba a importância de fazer isso. Né? Mas até lá a gente vai ficar com essas regulamentações específicas para cada estado. O que eu não acho ruim também, tá? Eu acho que regionalmente a gente tem respostas mais adequadas do que a nível nacional. Mas voltando aqui. Brasília, então, ainda não tem esse decreto. Não é? Alguns outros estados já têm. Eu acho que Santa Catarina já foi feito de maneira bem mais completa. Tá? Então, qual é a nossa realidade? Aqui em Brasília, a gente ainda espera a tal da escola madrinha, a gente ainda espera a aplicação de provas, eu acho que semestrais, que, segundo a lei, né, para as nossas crianças. A gente ainda espera uma série de coisas que vão possibilitar esse ensino mais formalizado. Tá? Mas, certo, Jefferson, e se isso não acontecer? Há essa possibilidade? Há essa possibilidade. Pode ser que o governador não seja reeleito. Né? E venha um outro governador que não seja tão favorável ao homeschool, não consiga força política para revogar a lei, mas também não regulamente. Né? Então, o que a gente vai fazer? Bom, o que todos já fazem. Já existem famílias homeschool fazendo isso há anos. Tá? O Brasil ele oferece uma prova, né, para aquelas pessoas que evadiram a escola, né, na sua juventude. Né, e que depois voltam a estudar já adultas. Né? Essa prova, o Enseja, se eu não me engano, Enseja, acho que é Enseja o nome, tá? É um exame nacional que ele é feito para jovens e adultos. Ao fazer essa prova, se você for aprovado, você ganha uma espécie de certificação que possibilita que você realize as provas vestibulares de qualquer faculdade do Brasil. Então, o Enseja, então, ele já dá essa possibilidade, né, independente da regulamentação estadual e nacional. Tá? Qual é o entrave? O entrave é que seu filho vai precisar esperar os 18 anos para fazer o Enseja. Então, é muito comum nas famílias homeschoolers que, exatamente por ser um ensino mais direcionado, né, mais específico, a criança tem um desenvolvimento muito mais rápido do que o normal na escola, né? Exatamente porque você captou como ensinar para aquela criança. Então é muito normal você ver pais que já terminaram o ensino médio com a criança com 16 anos, com 14 anos, né? Muito cedo, muito cedo mesmo, 15, 16 anos já terminou o ensino médio. O conteúdo, pelo menos, né? Mas ela não vai poder fazer vestibular. Ela vai ter que ficar, né, esperando os 18 para poder fazer o Enseja. Então esse é o entrave. Mas
Veja, os 18 anos é a idade que a maioria das pessoas hoje realmente fazem o vestibular. Então não é um entrave do ponto de vista material, é um entrave para aquela família que tinha uma expectativa, às vezes, de reduzir, né, esse tempo. Espero que não seja necessário, espero que o Estado perceba a importância hoje de garantir essa liberdade. Deixa eu só pontuar isso daqui, eu sei que a gente já está passando do tempo, mas é uma garantia. Não é o Estado que dá esse direito. Esse direito ele é de ordem natural das famílias, a educação de seus filhos. Né? Então não é dado pelo Estado. E a gente não tem que esperar que o Estado te dê esse direito. Ele é um direito natural. O que o Estado precisa fazer, apesar de que ele não está se percebendo disso e está exercendo tiranicamente seu poder, é garantir o direito das famílias educadoras. Não é para todos, Alessandro. Não é para todos. É necessário, sim, que você tenha a compreensão de que você vai dedicar muito do seu tempo, de que sua vida vai ser a sua família, de que você vai viver cruzes, mas de que a recompensa para isso é uma recompensa grandiosa. E uma frase da minha esposa, que ela foi perguntada recentemente, sobre a capacidade de ensinar, a preocupação que se tem com essa capacidade de ensinar, e ela respondeu assim, olha, minha esposa fala pouco, mas quando fala, viu, Alessandro? Ela falou assim, olha, nós temos que nos preocupar com o ensino técnico dos nossos filhos. Nós temos que garantir que eles tenham condições financeiras que dê a eles dignidade. Né? Eu não sonho com meus filhos sendo milionários, não sei você, eu não sonho com meus filhos sendo milionários, porque ser milionário seria reconhecer que ele está deixando de doar muito do que é inútil para ele para quem é miserável. Então eu não sonho com meus filhos sendo miseráveis, ou com meus filhos sendo milionários, mas eu sonho com meus filhos tendo dignidade. E, infelizmente a dignidade hoje é algo que, uma dignidade mínima, é necessário você ter dinheiro. Então é óbvio que eu quero um ensino técnico adequado para que meus filhos alcancem isso. Mas, e aí vem a frase da minha esposa, muito mais do que o necessário à dignidade material dele, é necessário que se dê a dignidade que Cristo quer de cada homem, ou seja, a dignidade para a qual todo homem foi criado, que é a sua vocação à santidade. Ou seja, o homem verdadeiramente digno de sua humanidade é aquele homem que persegue a santidade. Se eu tiver um filho milionário e não tiver um filho santo, de que valeu toda a educação que eu lhe dei? Eu não sei. Eu não consegui aqui resumir com tão belas palavras quanto a minha esposa usou, mas essa é a ideia. Ou seja, eu não sei o que vai acontecer amanhã com os meus filhos. Não sei se eu vou morrer antes deles, se eles vão morrer antes de mim. Mas de que adiantará tudo o que eu fizer por eles se amanhã eles perderem a eternidade? Né? Então, uma coisa que São João Bosco, que é o nosso grande... A gente diz que é o nosso santo de estimação lá em casa, né? É aquele que nós temos um grande afeto, porque ele participou de muita coisa na nossa família. Desde a minha conversão, a conversão da minha família inteira. Sempre teve um dedinho de São João Bosco ali. E uma coisa que São João Bosco falava para os seus meninos, né? Ele que foi tão ligado a essa educação católica, né? Ele falava assim, olha, a vocês jovens, Satanás tem uma forma de enganar incrível. Ele faz vocês pensarem que vocês terão um dia de amanhã. Essa é a frase de São João Bosco. Ou seja, se você ficar acreditando que você tem o dia de amanhã, você não vai fazer o que é necessário para a santificação da sua alma hoje. Né? Então, aqui também tem outro exemplo, Santo Expedito, né? Expedito. Né? Então, hoje. Converta-se amanhã, né? Exatamente. Hoje. Né? Então, inclusive era Satanás que tentava ele, né? A figura do corvo, né? Tentava ele, não, converta-se amanhã. Ele pisa na cabeça do corvo hoje. Então, esse
deve ser o pensamento do católico e o pensamento de uma família católica. Nós devemos perseguir a nossa conversão diariamente e buscar a santidade diariamente. Infelizmente, eu não digo que seja impossível você alcançar isso com o modelo escolar atual, mas eu vejo como algo muito mais difícil, sem sombra de dúvida. Tem ficado cada vez mais difícil, sim, né? Sim. Cada vez mais difícil. Sim. O relaxamento dos valores, né? Cada vez atacando a moral cristã, está cada vez mais difícil. Sim. Então, a decisão fundamental da família que vai optar pelo homeschool é, ao ponderar todas essas variáveis, nós percebemos que, apesar dos sacrifícios, nós conseguimos implementar, nós conseguiremos. Chegou a essa conclusão? Então agora vamos para a decisão fundamental. O que é que vai fazer você escolher ou não homeschool? Você quer a santidade dos seus filhos ou não? Parece duro demais falar isso, mas a verdade é que hoje, como eu falei para você, tirando algumas iniciativas maravilhosas e excepcionais, mas que são excepcionais no sentido da palavra, que é o caso, por exemplo, da Escola São Francisco de Sales, aqui em Brasília, é o caso do Sussum Corda, aqui em Brasília. Não temos escolas que edifiquem os valores católicos nos nossos filhos. Na sua cidade você tem? Se você tiver, é possível você conseguir buscar a santidade com seu filho no ambiente escolar comum. Não tem uma iniciativa como essa? Eu receio te dizer. Mas desde os pressupostos fundamentais das ciências naturais, da história, como ela é ensinada hoje nas escolas, o abandono aos valores católicos é algo que faz parte. É essencial. É sistemático. Então, e eu não estou falando que exista um complô de professores mal intencionados. Não é isso. É que a forma como o conteúdo se desenvolveu no último século e foi inserido nas escolas faz com que hoje os professores sejam meros reprodutores de conteúdo. É isso que é, na verdade. O professor hoje é aquele indivíduo que sabe muito bem aquele conteúdo escolar. Mas dificilmente você vê hoje um professor que se questiona sobre os conteúdos escolares, que tenta verificar se há erros ou não há erros. E o que não faltam são erros, tá? Eu mesmo peguei material didático que eu vi erros gritantes, mas gritantes mesmo, em ciências naturais. Gritantes até para o método científico moderno, né? Então, é essa a decisão fundamental ao final para um pai católico e uma mãe católica. Eu consigo implementar o homeschool, então, se eu vou implementar ou não vou implementar, depende de uma coisa, eu quero a santidade do meu filho ou não. É essa reflexão que tem que ser feita, não é? Os pais têm que parar de terceirizar as coisas, né? Sim. A gente viu na sociedade que a gente se acostumou com a terceirização de tudo. Educação, e a gente precisa, as famílias precisam novamente pegar a rédea das coisas, entender que família é uma vocação. Sim. Um sacerdócio. Sim. Né? A igreja sempre ensinou isso, né? Sim. Então... E que a vida familiar é uma vida diferente da que você tinha quando solteiro. Infelizmente, muitos casais hoje querem viver a vida de solteiro como casais, como família. Isso você não vai conseguir. Ou você desenvolve a vocação familiar, ou sua família vai se desestruturar por inúmeras influências negativas, né? A reflexão que eu realmente gostaria de trazer para os pais que estão nos assistindo é essa. O seu filho hoje faz inglês, faz futebol, faz natação, vai ao psicólogo, porque muitos já com 10, 11 anos já estão indo para psicólogos, né? Com abordagens nihilistas, inclusive. Vão para todo tipo de evento. Quanto que seu filho católico tem de tempo para Deus? Enquanto as igrejas protestantes estão preocupadas num dízimo material, em arrecadar os seus 10% de dinheiro,
Eu quero que as famílias católicas pensem que o recurso mais importante que nós podemos dar para Deus hoje é o tempo da nossa vida. Porque isso nós não temos como recuperar. Quanto de tempo você consegue dedicar com sua família a Deus? Unido com sua família. Né? Não você na sua vida privada. Porque vida privada não é vida em família. Né? Então, essa é a reflexão que eu quero trazer. Se você acha que realmente está muito bem, nós conseguimos, mesmo com toda essa realidade da escola tomando tanto tempo dos nossos filhos, das atividades extracurriculares, né, como está sendo chamado agora, se mesmo com tudo isso, você vê que seu filho está tendo uma vivência católica ideal, que maravilha! Você provavelmente é um ponto fora da curva. E está conseguindo fazer algo que a maioria das famílias não consegue fazer. Mas essa não é a realidade da maioria das famílias. Então, eu desejo que realmente, diferente do que vem sendo pregado, principalmente nos últimos meses em redes sociais, as pessoas percam essa noção materialista da vocação do ensino familiar. A visão materialista é a de que, bom, para eu fazer o homeschool, eu preciso de uma série de requisitos. Eu preciso de 6 pessoas cuidando dos meus filhos, 6 empregados cuidando dos meus filhos, senão não vou dar conta. Eu preciso de um professor para dar uma aula de uma matéria que eu não entendo. Eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Não é necessário nada disso. Quanto menos dessas coisas você tiver, mais pesada vai ser sua cruz. É verdade. O que precisa é uma decisão fundamental por parte da família. Eu quero assumir essa cruz. A partir do momento em que você toma essa decisão fundamental, não baseado em modinha, que infelizmente também é o outro lado da moeda, né? Muita gente quer ir para o homeschool por modinha. Não. É você saber que daquilo ali depende a alma do teu filho. Se você toma essa decisão fundamental, você vai mover-se e Deus vai movê-lo. Porque o fim último da paternidade é isso mesmo. É buscar a santidade dos filhos. Então a assistência do Espírito Santo é dada para os pais que buscam isso. Sensacional, né, gente? É isso. Sensacional. Gerson, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Estrear esse quadro aqui, nesse programa novo nosso, VS Talk, e a gente vai trazer temas atuais e trazer pessoas, né, que a gente sabe que conhece o assunto, né? Muito obrigado, tá? E eu espero que vocês tenham aproveitado aí também, tá bom? Fique com Deus e que Nossa Senhora os proteja. Amém. Amém. Valeu, querido. Muito obrigado.